Oi, tudo bem? A gente está aqui para falar um pouco do nosso projeto, que é o SG1, Circular a Arte por Todos os Cantos. Eu me chamo Adriana Teixeira, eu faço parte dessa equipe e eu sou estudante de Teoria Crítica e História da Arte. Oi, gente, meu nome é Gabriela, eu também faço parte da equipe do SG1 e eu sou estudante de História da Arte na UNB. Olá, meu nome é Jepson. Eu também sou estudante de Teoria Crítica e História da Arte da UNB. E eu também faço parte do SG1. Falei isso. Sou Rodrigues, sou estudante de Teoria Crítica e História da Arte na UNB e faço parte da equipe do SG1. Oi, eu sou a Valesca, eu também sou estudante de Teoria Crítica e História da Arte na UNB e eu também integro a equipe do SG1. Para começar a falar, a gente queria falar um pouco sobre o que a gente é, porque a gente surgiu dentro da universidade, dentro de uma matéria de produção cultural, com a professora Sinara Barbosa, e a ideia da disciplina é que até o final do semestre a gente desenvolvesse algum produto cultural e colocasse em prática. Então, a Zine SG1 foi pensada e surgiu disso, e foi um projeto que a gente gostou e resolveu continuar. Então, os nossos primeiros integrantes assim da equipe fui eu, Adriana Teixeira, foi a Ana Lara Barbosa, a Débora Coimbra, a Luana Paz, Ludmila Barbosa, Priscila Cozé, Rodrigo Ferreira e o Alisson Costa. A SG1, quando a gente decidiu colocar esse nome na SG1, a gente pensou muito sobre o que é construir uma história e reconstruir a história do prédio, do prédio de artes visuais que se chama SG1. E também a gente pensou em toda a resistência que a arte vem sendo durante os anos da UNB e em Brasília. Para além disso, a gente também queria construir essa memória que a gente não tem muita no prédio de artes visuais, porque no decorrer dos anos o prédio mudou de locação e as memórias acabaram se perdendo. Hoje existem alguns registros em revistas, em arquivos também institucionais. E quando a gente criou essa zine, a gente queria que essa zine fosse gratuita e que pudesse ser distribuída pelo campus Darcy Ribeiro e por toda Brasília, sendo formada por uma entrevista comentada de um artista de dentro do VIS, porque a gente queria que os estudantes de Teoria Crítica e História da Arte e de Artes Visuais tivessem uma conexão e se conhecessem mais, se aproximassem mais, que é uma coisa que os próprios estudantes de chá se queixam, que não tem muito contato com outros estudantes dentro do próprio instituto. E aí a gente decidiu criar essa zine, que é uma folha 4 dobrada, com uma entrevista comentada e um pôster, que pode ser colado na parede, onde quiser. A gente fez essa ideia para que seja colecionável. Então, cada edição tem uma cor diferente. Eu acho interessante acrescentar muito essa questão da nossa necessidade, porque a Zine foi uma coisa que foi pensada em equipe, e foi mudando muito ao longo do processo de criação, e surgiu muito dessa necessidade pessoal que Rodri já comentou, de nós mesmos que não conhecíamos tanto os artistas do prédio. E a questão do nome SG1, que surgiu depois, eu acho muito significativa, porque, a princípio, o nome do prédio, SG1, que abriga o VIS, é Serviços Gerais 1. Então, a princípio, o SG1 é um prédio funcional. Ele não foi pensado para ser o VIS, mas quando as pessoas foram colocando artistas dentro e tudo mais, ele tomou uma cara muito característica, que é o SG1, que é o VIS, que os artistas ocuparam. O prédio, ele acabou servindo quase que uma tela em branco mesmo, porque quem passa conhece os grafites, as intervenções dos artistas, que é muito bacana. A gente queria lançar 3 edições até o final do semestre. E aí a gente decidiu chamar a Cecília Lima, a Natália Cetres e o Ricardo Gautama para fazerem as 3 edições naquele semestre.
A Cecília Lima, ela é estudante de artes visuais, ganhou o Prêmio Vera Brant e fez uma residência fora do país, onde ela pôde desenvolver suas poéticas, que é sobre o andar, sobre o caminhar e contar histórias. A Natália Cetres, ela era de Teoria Crítica e História da Arte, mudou para as artes visuais. Na época que a gente entrevistou a Natália, ela estava desenvolvendo a sua poética, mas um dos principais aspectos das obras dela são os desenhos de descanso, é o nome que ela dá para os desenhos. E o Ricardo Altama, ele traz muito a narrativa da vida dele, a vivência dele, como uma pessoa LGBT, soropositivo e religiosidade. A edição da Ana Maria Sena, que é uma ilustradora incrível, que participou já de vários projetos com Adobe, com Maurício de Souza e vários outros projetos. Ela também é estudante de artes visuais e se formou esse ano, no primeiro semestre. Essas foram as edições. A edição da Cecília Lima, da Natália Cetres, do Ricardo Altama e a Amarela, da Ana Maria Sena. O projeto foi basicamente nisso, a gente saiu atrás dos artistas, e a gente tinha quase que um ritual de sentar nos corredores do IDA, tá até nessa foto, a gente nos corredores do SG1, para entrevistar os artistas, e aí a gente tinha o processo de escrever a entrevista comentada, porque como o nosso zine era uma folha 4, não tinha tanto espaço para colocar uma entrevista completa, e aí a gente se mobilizava para imprimir as zines, dobrar e distribuir. A gente saía pela UNB distribuindo, colocava no CEAS, mas nosso principal foco era o pessoal do próprio SG1. Uma das participantes da equipe foi a Ludmila Barbosa. Ela foi uma das co-criadoras do projeto no início. Ela acabou saindo da SG1 esse ano e ela deixou um depoimento para a gente. Abre aspas. Participar da equipe inicial da SG1 foi uma experiência enriquecedora, pois a ideia de dar visibilidade a artistas e ao que é produzido no Departamento de Artes Visuais, ao mesmo tempo em que buscávamos recuperar a história do edifício SG1, esteve presente desde nossa primeira reunião e foi compartilhada por todas as pessoas que compunham a equipe. Sou muito grata de ter conhecido cada participante da SG1, com quem compartilho ótimas memórias do estágio embrionário do projeto, quando nos reunimos na BCE para ler, escrever e discutir todos os seus detalhes. Agora, de fora, vejo o quanto esse projeto já cresceu e como ele é essencial para a nossa universidade e para Brasília. Espero que ele seja cada vez mais um espaço de discussão e reflexão que ajude a circular a arte por todos os lugares. Fecha aspas. Essas são algumas fotos da distribuição da Zine e da divulgação um pouco, porque a gente fez uns lambes pelo UNB. Mas eu acho que o principal da Zine, que foi muito bacana nesse começo, é que nossa principal divulgação foi a própria Zine, porque a gente ia atrás das pessoas, entregava as Zines, e isso era muito bom e muito enriquecedor para a equipe, porque a gente podia conversar com o nosso público. Então, a gente já recebia umas respostas de artistas que se interessavam e de outras pessoas, e era um momento muito gratificante. Eu espero, depois da pandemia, a gente poder voltar a entregar zine por aí. Só complementando o que a Adriana falou, acrescentando um pouco, essa parte de distribuição mesmo e divulgação da Zine era muito importante também porque a gente via pessoas de outros departamentos que vinham perguntar e querer conhecer e querer saber mais sobre o que era a Zine, o que era aquilo, e foi através dos meninos da equipe original do SG1 distribuindo a Zine, né, distribuindo pela UNB e colando o Lamb por aí, que eu acabei conhecendo e me interessando também pela equipe, pela Zine, e eu colecionei, eu tenho os 4 edições físicas que foram lançadas, guardadinhas ali, e foi assim que eu me interessei, aí quando convidaram mesmo para participar nesse ano novo que foi montada essa nova equipe, eu aceitei porque eu gostava tanto da ideia da Zine, de ter ali algo que era do IDA pro IDA, mas também não só pro IDA, assim, porque acho que a gente tem muito
o departamento ele é um pouco fechado, assim, em relação ao resto da universidade. Eu, pelo menos, tenho essa sensação mesmo, assim, desde que eu entrei. Eu sinto que o IDA tem uma bolinha mesmo ali, que a galera anda muito ali e não troca muito com a galera dos outros cursos, das outras áreas da UNB. Eu acho essa troca extremamente importante, assim. Eu acho que a gente tem que mostrar o que a gente produz no IDA, o que é feito no IDA para toda a universidade, para todos os outros departamentos, para que eles conheçam e valorizem a arte que é produzida dentro da UNB, no nosso campus, sabe? Pelos nossos alunos, pelos nossos universitários. E eu acho que a Zine, no começo dela, sabe? No começo acho que não tinha tanta visibilidade assim, distribuía um pouquinho, às vezes sobrava no CA uma edição ou outra, e aí a gente, com o passar do tempo, com o passar das edições, eu acho que isso foi mudando um pouco, foi crescendo, as pessoas realmente queriam distribuir, se eu não me engano, a última distribuição que teve foi da Zine Amarela, da 4ª edição, acabou, assim, né, do primeiro dia, não tinha mais o que distribuir, já tinha distribuído todas as que tinham sido impressas, o que eu achei muito legal. Então, assim, esse trabalho era muito sabe, de proporcionar visibilidade para ele, e ele acabou dando certo, porque ele foi crescendo ao longo do tempo. Eu acho que se a gente tivesse tido um pouquinho mais de tempo para distribuir fisicamente ali, eu acho que essa ia acabar se tornando uma coisa grandiosa, assim, que eu espero que a gente ainda consiga fazer, assim, que a gente voltar ao normal, voltar para a universidade, voltar para o campus, que a gente volte a imprimir a Zine. Eu acho que vai ser muito importante, porque vai trazer outras pessoas que, né, que não conhecem, não sabem, às vezes as pessoas não sabem onde fica o SG1, a maioria das pessoas não sabe onde fica o IDA. Você perguntar para pessoa de outros cursos, por exemplo, que não tá ali naquela área de artes ali, de cênicas, sabe, de música, as pessoas não sabem onde é o prédio do VIS, as pessoas não sabem onde é o SG1. Eu sei porque eu tenho colegas de outros cursos que não sabem onde eu estudo, então eu fico tipo assim, pô, galera, passa lá, hein, conhece, tem uma galera legal. Então eu acho que é mais, a Zine também, ela tem um papel de abrir, assim, as portas, digamos assim, para que outras pessoas de outros cursos, de outros nichos da UNB conheçam e venham, né, ver o nosso trabalho e participar e entender que o que a gente faz aqui na universidade também é muito importante e tem que ser compartilhado e valorizado, com certeza. Eu acho interessante também o que você comentou, porque nesse processo da gente distribuir a Zine, a gente recebia muita resposta, às vezes até entusiasmada, de alguns artistas, e quando a gente abria espaço para os artistas procurarem a gente tinha um problema, porque poucas vezes eles iam atrás da gente. E aí a gente foi percebendo que o estudante do VIS, ele tem mais ou menos um perfil, e não é à toa que infelizmente, o departamento acaba se fechando um pouco, porque isso foi uma coisa que eu percebi até quando eu fiz algumas disciplinas práticas, que é muito difícil você mostrar a sua arte. Então, você se coloca em uma posição muito vulnerável. Então, a gente, no início, pelo menos, a gente buscava muito mais os artistas do que os artistas buscavam a gente. E às vezes eu recebia muitas respostas do tipo: ah, eu achei super legal o projeto, mas eu não tenho vontade de participar porque minha produção ainda não é alguma coisa fechada. E eu achei muito bacana a edição que a gente fez com a Natália Cetres, que é uma artista incrível, mas é uma artista que está começando o bacharelado agora. Então, você não precisa ter uma produção consistente ou uma produção muito bem definida para mostrar para as pessoas, porque a pesquisa da sua própria produção já é uma coisa interessante. Então, eu acho que a SG1 está muito aí para ajudar esses artistas a mostrarem um pouco do trabalho. Tanto é que, quando a gente pensa nas nossas entrevistas, a gente faz uma pesquisa sobre o artista, a gente vê quais os pontos que a gente pode trabalhar. E, cara, se você é um artista, se você tem um trabalho, vai ter alguma coisa interessante para a gente falar sobre. Então, acho que vai muito disso mesmo. Chegando em 2020, a gente produziu no início do ano a entrevista com a Ana Maria Sena, antes da pandemia, claro. E antes da pandemia também a gente
A Pilastra chamou a gente para fazer uma parceria com eles. Então, toda edição que a gente publicasse esse ano seria distribuída na Galeria Pilastra. Então, sempre teria algumas cópias das edições na galeria. E no slide tem uma foto que foi antes da pandemia, numa vernissage que teve da exposição deles, em que a Adriana deixou algumas cópias na entrada da exposição. E esse ano também a gente produziu, antes da pandemia, a gente produziu uma entrevista com a Júlia Mazzoni, que é uma artista que é uma estudante de artes visuais na Universidade de Brasília, e ela tem uma produção linda que envolve corpo, performance, fotografia, e também um dos nossos planos era fazer o primeiro evento produzido pela SG1, que era a Arte e Universidade de Dentro para Fora. Esse evento seria composto por convidados, que era a Ludmila Alves, a Ana Maria Sena, a Júlia Mazzoni e o Daniel Lopes. E a gente falaria sobre esse tema, que é um tema muito importante para a gente, que é sobre como sobreviver de arte e como produzir arte e como é a arte dentro e fora da Universidade de Brasília. Eu acho muito importante a gente comentar que nessa mudança de 2019 para 2020, nossa equipe mudou muito, porque a princípio a gente começou dentro da sala de aula, no projeto de produção cultural, e muitas das pessoas da equipe tinham outras questões, algumas estavam perto de formar e não teriam muito tempo. Então, a nossa equipe no início de 2020, ela era eu, Rodrigues e a Luana Pires. E aconteceram complicações, que a Luana saiu também, e aí a gente já estava pensando em ampliar a equipe, mas a gente ainda não tinha ampliado, e depois da pandemia a gente pôde chamar novas pessoas para ajudar a gente. E eu também queria comentar que dar os créditos por essas fotos das entrevistas que foram feitas pela Camila Araújo. Como a Adriana já estava falando, a equipe foi trocando, né? E no momento em que a SG1 vai para o virtual, entra novos integrantes da equipe. E eu sou um deles, a Gara é um deles, a Valesca é um deles, e a Amanda também, que não está aqui com a gente hoje, mas ela também faz parte da equipe. E com esse cronograma, mesmo com esse cronograma pronto, a gente foi surpreendido pelo vírus, né, pelo Covid. Então, a gente teve que se reinventar completamente. Indo para o virtual foi a maneira que a gente encontrou de se transformar, né? Então, a gente desenvolveu as ocupações no Instagram e convidamos 21 artistas para ocupar o Instagram um dia, todas as segundas e quarta. E aí a gente também resolveu criar um podcast toda sexta, onde a gente lançava uma entrevista com algumas curadoras ou alguns artistas, alguns produtores culturais, alguma pessoa envolvida dentro dos campos das artes, né? Então, as ocupações no nosso Instagram, elas foram a nossa primeira ação depois que foi decretado esse isolamento social, exatamente porque como a gente não poderia ocupar um espaço distribuído, essa foi a ideia de mostrar esses artistas e dar visibilidade para esses artistas, mas de uma forma virtual, assim todo mundo estaria seguro e manteria o isolamento social tão importante para a gente se proteger do vírus da Covid. E aí, basicamente acontecia 2 vezes a cada semana que esse artista era convidado para tomar conta desses stories e fazer essa ocupação do nosso Instagram, onde ele teria visibilidade e mostraria sua arte para todo mundo. Bom, as pessoas que participaram foram Sofia Ramos, Nick, Bárbara Paz, Guto da Sei, Natasha Albuquerque, Coralina, Arthur Camarão, Abajur, Berg, Mariana Porto, Henrique Martins, Elisa Freitas, Amy Bell, Ricardo Altama, Reiton Parga, Cecília Lima, Natália Cetres, Júlia Mazzoni, Letícia Quitéria e Daniel Lopes.
A gente também criou um quadro chamado SG1 Convida, que foi basicamente um quadro de entrevistas no nosso Instagram, que ele acontecia todas as sextas, em que a gente convidava mulheres, curadoras, professoras, artistas, para falar sobre esse meio da produção cultural em si, como é que estava o mercado, falar sobre as produções delas. E então, a gente também criou um quadro no nosso Instagram chamado SG1 Convida, que era basicamente um quadro onde todas as sextas-feiras nós trazíamos convidadas, mulheres, professoras, produtoras culturais, curadoras, enfim, pessoas que estavam mesmo nesse ramo da curadoria, da produção cultural, para conversar com a gente um pouco sobre como é o mercado, como eram as produções delas. Foram muitos bate-papos mesmo, assim, todas as sextas-feiras. E esse quadro acabou crescendo de uma forma tão, assim, ele cresceu tanto que ele acabou saindo do nosso Instagram só, e a gente transformou ele num podcast em várias plataformas, incluindo Spotify, Deezer, enfim. E ele acabou virando um podcast em várias outras plataformas, além do nosso Instagram. Então, no nosso Instagram nós tínhamos todas as sextas o vídeo da entrevista, o bate-papo e tudo mais. E nas plataformas de podcast nós tínhamos apenas os áudios com a conversa e tal. Ao todo, foram 7 convidadas no nosso quadro do SG1 Convida. E esse quadro, na verdade, se originou a partir de um projeto de extensão do qual a gente fez parte, chamado Ações em Arte em Tempos de Covid-19, que depois de um tempo que a gente estava apenas nas ocupações de segunda e quarta, a gente acabou entrando nesse projeto de extensão e aderindo esse quadro colocando nas sextas-feiras. E aí a gente tinha programação na segunda, na quarta, na sexta e no sábado no nosso Instagram. As nossas convidadas no SG1 Convida, que era, além dos vídeos no Instagram, também eram podcasts, foram a Gisele Lima, a Lin Carone, a Mariana Destro, a Iana Tamayo, a Gisele Caricon de Azevedo, a Cecília Mori e a Sinara Barbosa. Além do SG1 Convida, um pouco antes da SG1 entrar como projeto de extensão, a gente fez uma participação na produção junto com o Caio Sato, do Cacildes, a gente produziu uma roda de conversa sobre processos criativos com vários artistas e tudo indica que esse outro projeto vai ter um vídeo aqui na Semana Universitária também, então vocês podem acompanhar. O SG1 Indica é o quadro que a gente fez todo sábado para a Zine poder se integrar mais na nossa atual situação. Então, assuntos que necessariamente estavam fora da linha artística, ou assuntos que estavam sendo discutidos naquele mês, naquela época, durante a pandemia, foram temas do nosso SG1 Indica. Exemplo do Distrito Drag, ou a cartilha do racismo da Frontei, ou mesmo a carta da Ana May, que foi muito legal, falando sobre como era o SG1, né, o prédio e o VIS durante a ditadura. Então foi mais uma parte para adicionar no SG1 para conseguir ter mais essa interatividade com as pessoas que consumiam o nosso conteúdo. Para finalizar, a gente queria agradecer a equipe antiga por ter produzido e criado junto conosco as edições anteriores da Zine. Queríamos agradecer a Sinara Barbosa e a equipe de extensão da SG1 pelo apoio, pela dedicação, pela atenção que a equipe deu para a gente. Também queria agradecer aos artistas que participaram das ocupações, as mulheres artistas, professoras, curadoras, produtoras culturais que participaram do SG1 Convida. Queria também agradecer a Ana May, que escreveu aquela carta tão importante para esse momento que a gente está vivendo, tão complicado. Também queria agradecer aos seguidores do Instagram por estarem com a gente, sempre apoiando e sempre curtindo, compartilhando nossos posts, assistindo às entrevistas, ouvindo as entrevistas no podcast, porque a gente produz esse conteúdo para vocês absorverem, discutirem,
comentar com a gente, falar sobre isso. Então, sem vocês, a gente não estaria aqui hoje. Então, muito obrigado a todos. A equipe da SG1 hoje, atualmente, ela é composta por 6 pessoas. A Adriana Teixeira, Amanda Rodrigues, Gabriela Garavelli, Jebson Vicente, Rodrigo Ferreira e Valesca Maísa Pessoa. São essas pessoas que fazem a SG1 acontecer. Sabe? Porque a universidade, ela vai te abraçar, ela vai abrir portas, mas você tem que ir lá e bater na porta, a universidade vai e abre, entendeu? Ela não vai pegar você no colo e botar lá e falar, tá aqui, uma galeria, faça sua exposição, porque você é lindo e a gente te ama, sabe? Acho que um exemplo desses, e assim, não é muito fácil, sabe? Por exemplo, eu trabalhei em vários colóquios, simpósios, não sei o quê, até eu ir trabalhar com produção mesmo. O primeiro colóquio que eu trabalhei, eu fiquei no credenciamento lá, sentado o dia inteiro, entregando o crachá e pegando a assinatura das pessoas. Num próximo, eu tinha carro, então eu fui ajudar a trazer e levar convidado do aeroporto. Isso já é assim, não sei, as pessoas não costumam dar muito valor, né? Eu tenho muito um discurso de tipo, ai, sei lá, tô sendo explorado, não sei o quê, tô trabalhando muito. Mas numa ida, numa volta dessa, você consegue conhecer um pesquisador da sua área, você consegue cavar um mestrado, você consegue conhecer alguém. E aí eu fui trabalhando em vários, fui ficando louca em vários, surtando, assim, noite sem dormir. Não é fácil, mas aconteceu. Eu já tinha trabalhado em vários e aconteceu Poéticas, que era do grupo de pesquisa que eu estava envolvida também, que era o Escritos e Ditos, junto com Vagamundos, né, da professora Iracema com a professora Karina. E elas foram organizar o Poéticas. Como eu já tinha trabalhado em vários colóquios, começou a rolar as reuniões, eu comecei a falar minha opinião da experiência do que eu já tinha vivido. E aí eu fui ganhando meu espaço ali e eu participei da comissão organizadora, assim, ativamente. E foi nesse colóquio, trabalhando nessa produção, que a Bruna e a Virgínia me viram trabalhando e me chamaram para trabalhar na empresa delas. Então, assim, eu agradeço tudo que eu vivi até hoje, eu agradeço muito à universidade. Eu agradeço muito essas oportunidades que os professores me deram. Porque se não fossem, não teria acontecido. Assim, eu não venho de uma família, por exemplo, que tem cultura de ir ao museu, que conhece as pessoas do meio, sabe? Assim, fui parar lá e a universidade me proporcionou conhecer essas pessoas, conhecer essa rede e tal. Então, para quem está dentro da universidade, meu conselho é faça. Faça por você. Essas relações, assim, né? Até porque, tipo, rolou... Aí circulou por aí uma espécie de... Essas imagens, né, virais, assim. Aí era uma imagem, tipo... e agora que tá todo mundo na pandemia, né, que tá rolando a pandemia, tá todo mundo em casa, isolado, todo mundo precisa da arte, porque, né, tá todo mundo ouvindo música, e papapá, e as pessoas estão vendo como é importante, finalmente. E assim, né, pra mim sempre tem uma coisa mega edificante dessas imagens e desse tipo de compartilhamento, mas é meio que isso, né, assim, tipo, realmente a gente tá inserido no mundo em que a gente precisa... Cara, a gente tá inserido num mundo em que a moeda de troca é o dinheiro, né? Pra tudo, absolutamente tudo, assim. Então, por que o nosso trabalho não pode se... Sabe? Por que o nosso trabalho também não pode ser entendido dessa forma, né? A influência do IDA, né, e da Faculdade de Artes daqui, ela é o eixo central da arte contemporânea de Brasília. Então, todos os frutos, a grande maioria dos frutos, eu posso estar enganada e não quero assim fazer disso uma regra, porque eu sou nova aqui e não conheço tanto, mas eu vejo como é um lugar formador de artistas, do pensamento contemporâneo, da arte contemporânea,
É um lugar muito respeitado fora daqui também, né? Então, os artistas de São Paulo respeitam muito os jovens artistas e os professores que são do IDA. Então, eu acho que realmente é um lugar muito importante, né? E dar aula para os jovens tem sido muito rico para mim, muito inspirador, né? Porque primeiro que é sentir essa arte em movimento, depois é ver jovens talentos emergindo, né? Tem muitos jovens talentosos, né? Emergindo, e isso sempre mexe com a gente. Isso provoca deslocamentos, né? A gente não deve ficar em si mesmo. Significativo você pensar que você tem ali jovens pensantes e jovens que estão te trazendo novos contrapontos. Então, eu estou o tempo inteiro aprendendo, né? Então, surgiu uma discussão aí num grupo recentemente sobre a questão do racismo, né? Eu trouxe uma leitura e a gente começou a ler. Então, surgiu a questão do lugar de fala. Aí um rapaz que é negro virou para mim e falou, olha, já existem algumas controvérsias com relação ao lugar, né, de fala. E me apresentou aí uns links com jovens negros que estão discutindo a questão racial sob o ponto de vista desde o colonialismo e que o racismo surge com o capitalismo. Eu levei um susto, achei super interessante, quer dizer, eu falei, bom, então deixa eu correr, né? Então, isso também me coloca em movimento, me coloca como pensante, em que a gente vai construindo tudo isso junto. Eu acredito muito na aprendizagem como um processo em construção. E isso significa que eu também estou me construindo como uma pessoa que pensa e como um artista. Então, claro que eu trago tudo isso para o meu lugar, para o meu ateliê, para as minhas reflexões, e certamente isso me influencia. Eu gosto muito de brincar com a questão da escala. Você perguntou disso, do Educação pela Indisciplina. A Educação pela Indisciplina foi um trabalho feito em grupo, né? A gente teve um grupo durante um tempo que chamava Grupo Entre Bloco, e que era formado por mim, pela Cecília Bona, o Ricardo Teodoro e a Lina Frazão. E aí foi uma série de experimentações que a gente fez, que a gente resolveu fazer para um trabalho, era um trabalho de uma disciplina do G, né? E a gente resolveu fazer um trabalho em grupo, porque tanto o Ricardo quanto eu, a gente tinha uma investigação com esse espaço da arquitetura moderna. A Lina é coreógrafa, né, e bailarina, e estava tentando pensar essas questões mais voltadas para o corpo, dessa relação com o espaço. A Cecília tinha essa pesquisa com a luz muito nesse momento, né? Então a gente fez uma experiência de fazer alguns trabalhos em grupo numa época em que ainda não era essa febre dos GIFs, né? Então a gente fez uns vídeos e tem foto e GIFs da gente e montagem, né? Tem uma que é a gente se repetindo assim, fazendo uma ponte entre uma árvore e outra, né? A gente reproduz a nossa imagem com os corpos ligados. Tá uma experiência meio dança, meio foto performance, meio vídeo, mas é uma experiência curta, mas muito feliz também, assim, adorei fazer. Eu adoro fazer coisa em grupo. Então foi muito para pensar a indisciplina, na verdade, como esse espaço de pensamento, né? De que a gente só consegue pensar também se a gente não é completamente obediente ao que está posto e projetado, né? Então é aquilo que extrapola. Que eu acredito também como educação, assim, não dá pra gente educar sem a gente pensar na autonomia dos sujeitos, né? E a autonomia não vai vir só da obediência. Então era um pouco dessa desobediência ao espaço, essa desobediência ao planejado. Eu penso o espaço expositivo como uma linguagem de arte, né? Exposição como uma poética artística. Então, o meu foco, aliás, como curador, é um foco muito voltado para a exposição, por espaço, por uma questão instalativa e uma questão de temática curatorial, mas muito
essa experiência do espaço, essa experiência de criar um circuito, de criar um trabalho de arte que pensa como prioridade no espectador, né? O espectador dentro desse espaço, para onde que ele vai olhar. Então, o que vai ser a experiência das pessoas nesse espaço? Que foi pré-governo que a gente está vivendo, desgoverno atual, a gente ainda tinha um espaço de liberdade que era mais óbvio, né, do que antes. E, obviamente, a gente não tem hoje, né. Nossa, que frase confusa. O que eu estou querendo dizer? Talvez esse tenha sido meu pensamento há 2 anos atrás. Hoje em dia, eu acho que é um momento maravilhoso para ser artista mulher, mas talvez seja mais difícil do que há 2 anos, do que há 5 anos, do que há 15 anos atrás. Não do que há 30 anos, muito menos do que há 40 aí para lá, mas sabe, tem um intervalinho ali no meio, o nosso período mais, vamos dizer, democrático mesmo, ali, anos 90, começo dos anos 2000, que eu acho que mudou a chave para gênero, né, na nossa sociedade, isso inclui arte ou não, né, mas hoje em dia, especificamente, a gente vive um momento que a gente tem que levantar a bandeira, de novo, né, que a gente achava que antes, ok, já tem uma certa conscientização da sociedade de que é preciso equidade entre gêneros, né, entre raça. Não, vimos que não temos essa compreensão, então a gente tem que arregaçar as mangas de novo, né. O que eu acho que mudou é que, de fato, a gente tem muito mais artista mulher ocupando os grandes espaços, mas sempre comparando com os homens, o nosso espaço não é igual, não é o mesmo, as oportunidades não são as mesmas. Essa possibilidade dos suportes, né, econômicos para a viabilidade dos projetos culturais. Hoje a gente não está com o mesmo panorama, a gente está passando por uma crise, né, complicada, política, tentando remontar aí esse edital, né, e também dentro de um panorama geral do Brasil, infelizmente, sem Ministério da Cultura, né, que muda, não muda muito, muda tudo, né, aliás,